Sejam todos bem-vindos. Tem muita gente também entrando aqui e eu preciso dar uma palavrinha antes, né, para poder contextualizar o que vai acontecer aqui agora, tá bom? Para aqueles que estão entrando agora, é o seguinte, para aqueles que não me conhecem, né, eu sou o Padre Rodrigo Castro, eu sou o pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Croatá. Croatá é um distrito de São Gonçalo do Amarante, aqui no Ceará. E eu fui convidado a dar uma formação, né? Essa formação que é uma iniciativa da província Nordeste 1, né? Do movimento das equipes de Nossa Senhora. As pessoas que estão entrando aqui que não são do movimento ou que não conhecem o movimento das equipes de Nossa Senhora. Então, essa formação é uma iniciativa da província Nordeste 1, que tem como casal responsável a Vanessa e o Rômulo, né? E o sacerdote conselheiro espiritual, né, meu grande amigo, né, Padre Fábio Costa, né, que está na Itália, né? Então a gente reza por ele também. Mas enfim, e fui convidado a fazer essa formação com vocês e para vocês. E tem o tema, né? Acredito que todos ou quase todos já sabem qual é o tema, já sabem do que se trata essa formação. É claro que as pessoas que estão entrando aqui agora também podem assistir, né? Até porque é um tema que vale para todo mundo, né? É um tema que serve para todos, tá bom? Então, qual é o tema? O que a gente vai refletir aqui, né? Para todos vocês que estão entrando, todos que são do movimento, aqueles que não são também, a gente vai falar sobre o que aqui? Eu só tenho meia hora, né? Eu não sei falar pouco, não. Vocês não sabem o sacrifício que eu vou fazer para falar meia hora. Mas, enfim, nós vamos conversar aqui sobre o seguinte tema: a fé em tempos difíceis. A fé em tempos difíceis, tá bom? Mas antes da gente iniciar, vamos rezar, né? Vamos começar com uma oração. Vamos começar rezando, pedindo o Espírito Santo de Deus sobre nós, pedindo que o Espírito Santo possa nos conduzir nesta noite, nesse momento de formação, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que o Espírito Santo ilumine esse momento formativo, que o Espírito Santo coloque em meus lábios palavras inspiradas por Deus, palavras de Deus, e que Deus venha falar hoje, por meio dessa formação, aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar. Pediria muita atenção, né, de vocês. É um momento muito importante este. E para mim é uma alegria poder ajudar, né, dessa forma, por meio dessa formação. Mas vamos lá. Né? Me disseram que só tenho meia hora, então vamos para frente.
A fé em tempos difíceis, né? Fé em tempos difíceis. Falar em tempos difíceis, nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil hoje, né? Nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos aí enfrentando esse coronavírus, né? Então, é algo que nos faz refletir, nós refletimos olhando para aquilo que nós estamos vivendo, né? Porque nós estamos dentro de um tempo difícil, diante dessa pandemia, né? Então hoje nós estamos vivendo um tempo difícil. Eu começo perguntando a você, falando em pandemia, falando em coronavírus, por exemplo, como é que você tem reagido? Como é que você tem reagido à pandemia? Como é que você tem reagido a esse tempo de pandemia, que é um tempo difícil que nós estamos enfrentando, que a humanidade está enfrentando? Eu estou perguntando a pessoas que têm fé. Por isso o tema, a fé em tempos difíceis, né? A fé em tempos difíceis. Então começa com essa pergunta. Como é que você tem reagido a essa pandemia? Como você tem vivido esse tempo difícil de pandemia, de coronavírus? Como é que você tem reagido? Uma coisa, a gente precisa parar um pouco para refletir, porque, por exemplo, falando de pandemia, falando de coronavírus, a gente sabe que não é todo mundo que reage ou que enfrenta da forma correta uma situação difícil. Se a gente parar para pensar na pandemia, no coronavírus, por exemplo, a gente começa a perceber como essa situação difícil de pandemia tem mexido com as pessoas, tem mexido com a gente. Tem mexido com a gente. E mexe em todos os sentidos. Mexe com todas as nossas dimensões. Mexe na nossa estrutura humana. Mexe na nossa estrutura humana. Mexe com os nossos pensamentos. Mexe com as nossas emoções. Mexe com os nossos sentimentos, mexe com o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Então, por exemplo, hoje a gente ainda vê quantas pessoas hoje, por conta da pandemia, estão desesperadas. Quantas pessoas que entraram em pânico. Quantas pessoas que entraram em pânico. Quantas pessoas que estão alimentando um medo horrível. Quantas pessoas que, pelo fato de ter que ficar em casa, já não aguenta mais. Isso tem mexido com o psicológico das pessoas. Isso tem mexido com as emoções. Isso tem mexido com as pessoas. Então, a situação difícil é algo que pode e que, na verdade, mexe na nossa estrutura humana. Na nossa estrutura humana, como eu dizia, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Em tudo isso, na nossa estrutura humana. Na nossa estrutura humana. É claro, e é interessante o tempo difícil, é interessante por quê? Porque o tempo difícil me leva a lançar um olhar sobre mim mesmo. É interessante que o tempo difícil, ele me faz perceber até onde vai a minha fé. Ele me faz enxergar como é que eu... Quem sou eu? Quem sou eu? Me faz enxergar os meus limites.
as minhas limitações. As minhas limitações. Essas pessoas que eu falei, que têm entrado em pânico, que têm entrado em desespero, essas pessoas que eu falei que têm se desesperado, a maioria delas, se você for perguntar, são pessoas de igreja, são pessoas cristãs, são pessoas que têm fé, né? São pessoas que têm fé. Se você perguntar a essas pessoas, elas dizem, eu creio em Deus, padre. Eu creio em Deus. Eu estou começando a falar isso porque, diante desse tema, a fé em tempos difíceis, porque a gente pode cair nos extremos. E seria um grande erro. Um erro, por exemplo, um grande erro. Quando a pessoa diz assim, eu rezo e fica tudo bem. Tá certo? E tem que rezar mesmo. Né? E tem que rezar mesmo. Porém, meu povo, é interessante que o tempo difícil nos leva a compreender que muitas vezes, para nós superarmos aquele tempo difícil, não é somente a oração que vai nos ajudar. Não é só, a oração é essencial, é o eixo. Só que o tempo difícil, as tempestades da vida, como dizia, nos leva a lançar um olhar sobre nós mesmos e perceber os nossos limites, e limites humanos. E limites humanos. E repito, eu estou falando para pessoas que têm fé. Para pessoas que dizem que acreditam em Deus. Que acreditam em nosso Senhor. Só que muitas vezes a gente corre o risco, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, como homens e mulheres de fé, parece que às vezes a gente se esquece que é humano. Parece que às vezes a gente esquece que é ser humano, que é pessoa humana, que é gente. Que é gente. Gente que sofre, gente que tem dor. Tem gente, e esse é um risco, tem gente que começa a separar a fé da vida. Meu povo, esse tema, a fé em tempos difíceis, é um tema que a gente poderia passar aqui a semana inteira falando. E é um tema que não se esgotaria em uma semana. Eu tenho que falar aqui em meia hora, né? Paciência. Mas enfim. Mas eu estou começando a dar algumas luzes para que você já comece a pegar o fio da meada e compreender, pelo menos, o objetivo dessa formação, o fio condutor, né? Porque com certeza eu não vou falar tudo aqui nessa live. Mas mesmo que eu não fale tudo aqui, eu tenho certeza que Deus vai continuar, quando terminar essa live, Deus vai continuar falando no seu coração. Tudo que você precisa ouvir, se eu não falar aqui, quando terminar essa formação, o Espírito Santo falará ao teu coração. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar tudo isso na sua vida, no seu coração. Eu estou falando aqui também para casais, né? Para casais que enfrentam as suas tempestades, casais que têm os seus tempos difíceis. Eu estou falando aqui de pandemia, de coronavírus, mas não é só isso. Quando fala de tempos difíceis, não é só pandemia, não é só coronavírus. Vocês têm outras dificuldades, não tem? Vocês têm outros problemas. Além da pandemia, vocês têm as dificuldades de vocês. Além da pandemia, além do vírus, né, que a gente está enfrentando aí no mundo, o mundo inteiro está enfrentando, nós temos os outros problemas. Nós temos outros problemas, nós temos outras dores, nós temos outros sofrimentos, nós temos outras dificuldades, né? Nós temos outras dificuldades. Então, você precisa também lançar o seu olhar sobre a realidade da sua vida. Você que é casal, quantas tempestades você marido, você mulher, esposo, esposa,
já enfrentaram na vida de vocês, na própria vida matrimonial? Como foi que vocês reagiram a essa tempestade? Como foi que vocês superaram o tempo difícil enquanto casal? Como foi que vocês superaram isso? Mas enfim, meu povo, vamos passo a passo, tá bom? Vamos passo a passo. Fé em tempos difíceis. Uma segunda pergunta que a gente poderia fazer aqui, uma pergunta bem básica, né? Uma pergunta bem básica. Eu perguntaria, falar sobre fé, mas o que é fé? O que é fé? Para você, o que é fé? Se a gente for pegar, eu estou aqui com a palavra de Deus. Se a gente for abrir a Bíblia da gente, por exemplo, eu vou abrir aqui no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela vai dar uma definição sobre fé, uma definição de fé. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Depois que você quiser anotar, depois se você quiser pegar a sua Bíblia para ler, tá bom? Então, Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Diz assim: a fé é o fundamento da esperança. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Olha a definição de fé que o autor da carta aos Hebreus dá. Ele diz, repito, a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Olha o que é fé. Você tem certeza que vai superar, que a humanidade vai superar esse tempo de pandemia. Mas se você olha para um lado ou para o outro, cadê a sua segurança? É a fé. É aí que entra a fé. A fé em tempos difíceis. A fé, meu povo, nos dá uma visão além da situação. Além da visão física, dos sentidos. Olha o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. É a definição de fé que o autor da carta aos Hebreus nos dá. Agora, uma outra pergunta. Eu perguntei agora o que é fé. Mas eu pergunto para você o seguinte: o que é o tempo difícil? O que é o tempo difícil? Vixe, padre, agora o senhor me pegou. O que é o tempo difícil? O que é o tempo difícil? Me responda. O que é o tempo difícil? Me dê uma definição do que é o tempo difícil. Pergunta difícil, né? Pessoal, a resposta é bem simples. É mais simples do que você imagina. O que é o tempo difícil? O tempo difícil, vocês vão até rir do que eu vou responder. Tenho certeza que vocês vão rir, né? O que é o tempo difícil, padre? O tempo difícil é o tempo difícil. O tempo difícil é o tempo difícil. Repito, para você não esquecer o que é o tempo difícil. O tempo difícil é o tempo difícil. E ele vem para todo mundo, hein? E ele vem para todo mundo. Por que eu estou dando essa resposta? Aparentemente uma resposta boba, simplória. Mas tem gente rindo aqui já, né? Mas o que eu quero dizer para você? Né? Eu quero dizer o seguinte: a questão não é a definição do tempo difícil. Olhem, atenção. A questão não é a definição do tempo difícil, mas como eu lido ou como eu enfrento o tempo difícil. Percebe? A grande questão aqui não é definir o que é tempo difícil. A grande questão aqui é como eu lido com o tempo difícil. É como eu reajo a ele. É como eu reajo, é como eu enfrento o tempo difícil, né? E é aí que entra a fé.
É aí que entra a fé. Ou seja, a fé será uma luz que me guiará no tempo difícil. Repito, a fé é uma luz que me guiará no tempo difícil. Se você é uma pessoa de fé, se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, se você é um casal de fé, na hora do tempo difícil, a fé te iluminará, te guiará, iluminará os teus passos, iluminará os teus passos. Então, mais do que isso, a fé nos leva a enfrentar o tempo difícil. Isso aqui é muito importante, meu povo. É outra coisa muito importante. Porque tem muita gente que não tem enfrentado o tempo difícil, tem fugido. Então, eu repito, a fé nos leva a enfrentar o tempo difícil. Qual foi a pergunta que eu comecei essa formação aqui? Qual foi? Eu comecei perguntando sobre a pandemia, né? Como é que você tem reagido à pandemia? Como é que você tem enfrentado? E o que eu estou dizendo aqui agora? A fé nos leva a enfrentar o tempo difícil. Uma coisa que a gente precisa compreender, mais uma coisa, né? Tem tantas coisas que a gente precisa compreender, né? Tem tanta coisa que a gente precisa compreender, mais uma coisa que a gente precisa compreender. A fé não nos livra do tempo difícil. Atenção. A fé não nos livra do tempo difícil. A fé não nos livra do problema. A fé não nos livra da dor. A fé não nos livra da enfermidade, da doença. A fé não nos livra do sofrimento, não. Vala, padre. Que conversa é essa? Eu não concordo com isso, não. Bom, mas eu explico para você. Primeira afirmação. A fé não nos livra do tempo difícil, da provação. A fé, sabe do que a fé nos livra? Para que se alguém talvez alguém esteja aí com um borrãozinho, né? O borrão é o novo, né? Uma folha, uma caneta, um lápis, alguma coisa aí, né? Se você quiser anotar, é muito importante, para que você nunca mais esqueça. A fé não nos livra do tempo difícil, mas nos livra com N, no tempo difícil. A fé não nos livra com do tempo difícil. A fé não nos livra da provação. A fé não nos livra do problema, mas a fé nos livra no tempo difícil, na provação, no sofrimento. Vou dar um exemplo. Eu não vou abrir a Bíblia agora, porque o tempo é curto, o tempo já está acabando, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, não cheguei nem na metade ainda. Mas, enfim, tem uma passagem na Bíblia, lá do livro de Daniel, que fala sobre 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente. Por quê? Aqueles jovens, Sidraque, Misaque, Abidênego, o rei havia decretado a ordem para que todos pudessem se ajoelhar, se prostrar e adorar os falsos deuses. Eles não se prostraram porque acreditavam em Deus. E o rei disse, olha, se vocês não se prostrarem, não adorarem, vocês serão jogados no fogo, na fornalha. E eles não vamos nos curvar de jeito nenhum. Nós adoramos o único Deus. O que foi que aconteceu? O rei mandou os 3 jovens para a fornalha. Quando você lê essa passagem bíblica, lá no livro de Daniel diz que os jovens, no meio do fogo, começaram a fazer o quê? Começaram a louvar a Deus. Loucura, né? Quem tem fé tem a loucura mesmo. Mas é uma loucura sadia, né? Ou seja, os jovens começaram a louvar a Deus, começaram a cantar louvores a Deus. E aqueles que estavam ao redor da fogueira,
Quando olhavam para a fogueira, não viam mais 3 pessoas, viam 4. Viam 4. Era a presença de Deus. Deus que também tinha enviado um anjo para livrar, não do fogo. Olha só o que eu falei aqui agora. Deus não livrou do fogo. Deus livrou no fogo. Por quê? Porque mesmo aqueles jovens, estando dentro da fogueira, eles não foram queimados. Eles não foram queimados. E por isso que eu estou explicando essa frase, né? Deus não nos livra, a fé não nos livra do sofrimento, da aprovação, mas ou seja, no tempo difícil, Deus está comigo. No tempo difícil, Deus está com você, Deus está ao teu lado. E outra coisa, para ser mais rápido, né? Eu até anotei algumas coisas aqui, porque se eu for falar espontaneamente, aí a gente vai sair daqui meia-noite, né? A gente sai daqui meia-noite, vocês não querem isso, nem eu. Né? Então eu anotei algumas coisas para eu poder ir mais rápido um pouco, tá bom? Então, a fé, quando se fala de fé em tempos difíceis, a fé, ela nos dá a certeza da presença constante e amorosa de Deus em todos os momentos da nossa vida. Atenção, repito. Estão dizendo aqui que eu não preciso me preocupar com o tempo, né, Emerson? Então, a fé nos dá a certeza da presença constante e amorosa de Deus em todos os momentos da nossa vida. Por isso que a definição do autor da carta aos Hebreus. A fé é o fundamento da esperança. É a certeza das coisas que a gente não vê. É a certeza das coisas que a gente não vê. Se você é uma pessoa de fé, se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, olhe para dentro de si. Você precisa ter essa certeza. Eu estou sofrendo, mas Deus está comigo. A situação tá difícil. A situação está difícil, mas Deus está comigo. Eu não estou sozinho. A fé me dá essa certeza da presença de Deus. E essa certeza é uma âncora na nossa vida. É uma esperança cheia de confiança. É uma esperança convicta. É uma esperança convicta. Então, só que é o seguinte. A fé nos dá a certeza da presença constante e amorosa de Deus em todos os momentos da nossa vida. Só que é aí também que o sapato aperta. É aí também que o sapato aperta. Por quê? Porque muita gente que diz que tem fé não acredita nessa presença de Deus. Talvez até alguém, deixa eu dizer, talvez até alguém da sua equipe de base viva isso. Talvez alguém da sua equipe de base, quando começou a enfrentar a tempestade da vida, os problemas, não acreditou que Deus estava presente com eles. Olha só. Muita gente que diz que tem fé não acredita na presença de Deus na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da tempestade, nos tempos difíceis, meu povo. Esse é um problema. Por isso que eu dizia e digo para vocês que os tempos difíceis nos mostram até aonde vai a nossa fé. Repito, os tempos difíceis nos mostram até aonde vai a nossa fé. O tempo difícil te mostra até aonde vai a tua fé. Vou dar outro exemplo na Sagrada Escritura, no Evangelho. Outro exemplo, São Pedro. São Pedro estava no barco, né? Estava no barco, era noite, e de repente São Pedro olhou para um lado e viu, né? Tem gente que diz que vê vulto, né? Então, São Pedro começou a ver aquele vulto, aquela coisa branca ali, e o Evangelho diz que ele pensava que era um fantasma, né? Mas era Jesus. Era Jesus. Só que quando Pedro viu, ficou apavorado, ficou amedrontado, pensando que era um fantasma, e Jesus percebeu. Jesus estava caminhando sobre as águas. Jesus estava caminhando sobre as águas. Pedro viu, pensava que era um fantasma. Ficou com medo. Ficou com medo. E Jesus, percebendo, disse para Pedro: Pedro, não tenhas medo, sou eu.
Ei, sou eu, Pedro, calma, não tenha medo, sou eu. Sou eu. Aí Pedro, olha só, Pedro lhe diz assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Olha, Pedro fez um pedido ousado, não foi? Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro andando também sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: vem, Pedro, vem, pode vir, vem. E Pedro foi. Pedro foi. Só que quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele começou a andar. Pedro começou a andar sobre as águas. Mas diz o Evangelho que a partir do momento que Pedro sentiu as ondas do mar, a agitação das ondas, começou a sentir no seu corpo aquele vento forte, ele começou a ficar com medo. Ele começou a ficar com medo. E quando ele ficou com medo, o que foi que aconteceu? Tchan, 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 tchan. Ele afundou. Começou a afundar. Começou a se afogar. Aí estendeu a mão para Jesus: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. O que eu quero mostrar aqui com essa passagem de Pedro? Que é o seguinte: quando Jesus disse, vem Pedro, ele acreditou. Ele foi. Ele começou a andar sobre as águas. Porém, no tempo difícil, na hora da tempestade, ele deixou de olhar para Jesus. Começou a olhar só para as dificuldades, só para as ondas fortes, só para a tempestade. E alimentou o medo. E quando ele deixou de acreditar que poderia ir até Jesus, ele começou a afundar. Olha só. Por isso que eu repito, que os tempos difíceis nos mostram até onde vai a nossa fé. Então, para continuar, o tempo está passando. Isso para dizer também, meu povo, que nós precisamos de uma fé madura. Nós precisamos de uma fé madura, isto é, uma fé que nos leve a enfrentar o tempo difícil, a enfrentar os problemas. Nós precisamos uma fé que nos leve a enfrentar o tempo difícil. Deixa eu dizer para vocês, e desculpe agora que talvez alguém fique ofendido. Olhe para você, se a tua fé não te leva a enfrentar o problema, não te leva a enfrentar o tempo difícil, tem alguma coisa errada, meu. Trata da tua fé. Porque a tua fé está muito capenga. A fé madura, ela nos leva a enfrentar o problema. A enfrentar a situação difícil. A enfrentar a dor. A enfrentar o sofrimento. Não é fugir dos problemas. É enfrentar os problemas. Não é fugir da enfermidade. É enfrentar a enfermidade. Não é fugir do sofrimento, é enfrentar o sofrimento. Lembrando aquilo que eu disse anteriormente, a fé nos dá a certeza da presença constante de Deus. Então me leva a enfrentar. Isso é fé madura, é ter uma fé madura. Agora, por exemplo, quando nós enfrentamos alguma doença física, se você tem alguma doença física, né, você precisa ter um remédio ao seu alcance. Por exemplo, quase todo mundo tem aquela farmáciazinha, né? Aquela caixinha cheia de remédio, né? Ah, eu tô com dor de cabeça. Vai lá na farmáciazinha, naquela caixinha e pega lá um remédio, um comprimido, toma para passar dor de cabeça, né? Por exemplo. Você tem um remédio ao seu alcance, ao alcance da mão, né? Então, quando nós temos alguma doença física, nós precisamos de um remédio ao alcance da mão. Agora, nós precisamos entender que também para a tristeza, para a angústia, para o medo, para a aflição e outros males do espírito, nós também precisamos ter um remédio à mão. Nós também precisamos ter um remédio à mão. E outra coisa que a gente precisa entender é que homem e mulher de fé, uma pessoa de fé,
é aquela que cultiva atitudes de fé. Atitudes de fé. Nós devemos cultivar atitude de fé como hábitos diários. Diariamente eu preciso ter atitude de fé. Tem gente que diz que crê em Deus, mas a atitude é de incrédulo, meu Deus do céu. Tem gente que diz que tem fé em Deus, mas que não acredita quando a tribulação chega, quando a provação chega, quando o tempo difícil chega, não acredita nessa presença de Deus. Ou seja, nós devemos cultivar atitudes de fé como hábitos diários. Assim, somente assim, nós teremos o remédio necessário ao alcance das nossas mãos e não seremos pegos de surpresa. Ah, mas padre, a situação que eu estou vivendo é muito difícil. Ah, padre, esse tempo de pandemia está muito louco. Esse tempo de pandemia está muito difícil, padre, eu não sei lidar com isso. Ah, mas outras pessoas dizem assim, mas por que isso? Por que esse sofrimento todo? Por que esse vírus agora? Por que... Não, está errado. Eu lembro da frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim, Deus só permite o mal se ele puder tirar um bem maior dele. Deus só permite o mal. Deus só permite o mal se ele puder tirar um bem maior daquele mal. Esse tempo de pandemia me fez refletir muito sobre isso. Todo mundo assustado, amedrontado, em pânico, em desespero. Eu comecei a pensar, sabe o quê? Em tudo aquilo que Deus ia fazer nesse tempo. E eu digo para vocês porque eu tenho visto como Deus tem agido na vida de muita gente nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de sofrimento. Como eu tenho visto diariamente a ação de Deus. Pelo menos aqui onde eu moro, onde eu vivo, onde eu convivo, na minha paróquia, eu tenho visto Deus agir de tal forma que, meu Deus, pura misericórdia, pura bondade, puro amor de Deus. E eu tenho certeza, meu povo, que Deus vai continuar agindo. Eu tenho certeza que Deus vai tirar um bem muito maior diante dessa pandemia que nós estamos vivendo. Mas para frente, vamos para frente, acabou o tempo, mas eu vou continuar aqui. Então, para dizer, a fé nos leva a lutar. Lutar, entenda, a fé nos leva a lutar. Não tem aquela frase que eu tenho certeza que você já disse, é uma frase bíblica. Eu vou dizer, vocês vão, embora eu não vá escutar, mas vocês repetem aí pro marido ou pra mulher, viu? Eu vou só começar a frase e vocês dizem a frase pro marido e pra mulher, tá bom? Tudo posso. Tudo posso. Frase de São Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Já disseram essa frase, não disseram? Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que, meu povo, é o seguinte, temos que entender uma outra coisa, né? É a noite do entendimento hoje, temos que entender tudo, né? Esse tudo posso naquele que me fortalece exige um preparo. Exige um preparo. É preciso lutar, é preciso reagir, é preciso sacrifícios. Se a gente pega o Antigo Testamento, a história do povo de Israel, quando ele vai ter que enfrentar os inimigos, os filisteus, não sei mais, os amorreus, não sei tantos zeus por aí. E às vezes o povo era um número, o número de pessoas do povo de Israel, às vezes, era muito menor do que o número de pessoas dos inimigos. E quando eles viam aquela multidão inimiga, aquela tropa inimiga, eles ficavam com medo. E Deus dizia, não tenha medo, eu estou com vocês. Pode combater, pode combater. E o povo, às vezes, fazia até jejum. O povo jejuava antes de guerrear. Isso para que você entenda bem. A fé nos leva a lutar, tudo posso naquele que me fortalece, mas esse tudo posso naquele que me fortalece é um preparo.
Deve existir um preparo na nossa vida. Por quê? Se não existir um preparo, se não existir uma luta, se não existir uma reação, se não existir um sacrifício, um jejum, na hora do tempo difícil você vai fazer como Pedro, vai começar a afundar. Eu não estou dizendo, meu povo, eu não quero que vocês me interpretem mal, eu não estou dizendo que você não pode sentir medo, você pode. Rapaz, eu estou com tanto medo desse vírus maldito. Eu não estou dizendo que você não pode sentir medo. Você pode sentir medo. O problema é quando a gente permite que o medo seja determinante na nossa vida. Essa é a questão. Você pode sentir o medo, mas não permita que o medo seja determinante na sua vida. Porque senão você vai ficar eternamente com medo. Se você permitir que o medo seja determinante, você vai ficar eternamente com medo, meu filho. E eternamente com medo, como é que você vai enfrentar a vida? Como é que você vai enfrentar os problemas? Como? Como? O padre Fábio de Mello, ele tem uma frase que me chama muita atenção, que ele diz assim, que às vezes a vida sepulta mais do que a própria morte. Às vezes a vida sepulta mais do que a morte. Padre, não entendi. Tem muita gente escrava do medo, já morreu e não sabe. Tem muita gente que não enfrenta a vida de frente. Estou até aqui redundante, né? Tem gente que, diante da dificuldade, alimenta o medo, alimenta a tristeza, alimenta a angústia, alimenta a depressão, alimenta a aflição. Alimenta a aflição. Então não permita que o medo seja determinante na sua vida. Não seja mais um que a vida sepulta. Você está vivo biologicamente, mas você já está sepultado. Indo para os finais, né? Indo para os finais aqui, né? Porque eu já extrapolei aqui o tempo, mas enfim, eu não sei falar pouco não, meu povo. Me desculpe. Na próxima vez, quando for me convidar, já sabe quem eu sou, já sabe o que eu falo demais. Então, eu digo a você o seguinte, e eu digo a você casal, você das equipes de Nossa Senhora, e para todos, não queira uma vida sem sofrimento, queira uma vida com luta. Repito, não queira uma vida sem sofrimento, queira uma vida onde você possa lutar, onde você possa enfrentar, Padre, eu tenho minhas limitações, eu também tenho, talvez mais do que você. Nós temos limites. Eu vou dizer uma frase aqui de efeito que você quiser anotar aí, tá bom? Nós temos limites, mas os limites não podem nos ter. Padre, não entendi. Repete. Nós temos limites, mas os limites não podem nos ter. Ou seja, eu tenho limitações, mas eu posso superá-los. Eu posso ir além, mas o limite não pode me ter. O que significa que quando é que o limite nos tem? Quando eu sou escravo dele. Quando eu me torno escravo. Quando o meu limite também se torna determinante para mim. Percebe a diferença? Eu tenho limitações, mas eu posso superar. Eu posso crescer. Eu posso ir além. Eu sou um homem de fé, você é uma pessoa de fé. Por isso, o enfrentamento. Sem enfrentamento, não existe crescimento humano.
Não existe crescimento humano. Outra coisa, quem é que tem problema aqui? Todo mundo tem problema, não tem? Todo mundo tem problema. Eu tenho problemas, mas sou eu que os administro. Tem gente que não sabe administrar os próprios problemas e se torna escravo. É por isso que tem tanta gente que na hora do problema fica desesperado. Ah, o mundo vai acabar, eu vou morrer. Aqui nem o Tiririca, né? Eu vou morrer. Eu tenho problemas, mas sou eu que administro os problemas. Eu preciso administrar os meus problemas, os meus limites. Os problemas também não podem ser determinantes na minha vida. Eu preciso enfrentar. Eu preciso enfrentar. E repito, sem enfrentamento não existe crescimento humano. É por isso que tem muita gente adulta, criança, que é infantil. Muitas vezes, mas eu queria resposta para que eu estou vivendo. Eu queria resposta, eu queria saber por que isso. Por que eu estou sofrendo? Por que esse problema? Por que essa dor? Por que essa enfermidade? Não, pergunta errada. Pergunta errada. E sabe por que muitas vezes nós não chegamos à resposta? Sabe por quê? É porque nós não fazemos a pergunta certa. É só por isso. É só por isso. Muitas vezes nós não temos a resposta porque nós não fazemos a pergunta certa. Ao invés de nós perguntarmos por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por essa pandemia, por que eu estou passando por esse tempo difícil, eu deveria perguntar como eu vou passar por isso, como é que eu vou superar isso. Se você estiver passando por um momento difícil, pare agora e comece a perguntar o seguinte. Comece a se perguntar como é que eu vou passar por essa situação difícil? Como é que eu vou enfrentar? Como é que eu vou superar isso? Lembrando daquilo que eu disse lá atrás, a fé será uma luz que te guiará nesse tempo difícil. Uma pergunta para você. Né? É uma pergunta para você. Então, falando para casais, eu dizia, o casal poderia dizer, padre, talvez você, casal das equipes de Nossa Senhora, diga assim para mim, padre, nós já tivemos tantos tempos difíceis. Na nossa casa, nossa família, padre, somos casados há 30 anos. Quanto sofrimento, quanta dor. Mas, padre, sabe como foi que eu superei? Padre, eu rezei. Né? Ótimo. Ótimo. Mas lembre do que eu disse lá no início, não é só rezar, não. É enfrentar. A gente sobe o monte, mas tem que descer para enfrentar a dureza da vida. Tem que enfrentar, meu povo. Por isso a fé madura. Por isso a fé madura. A fé madura. Então, eu agora falo que nem Jesus, né? Jesus falando para os seus discípulos, ele disse assim, ainda tenho muitas coisas a vos falar, mas sei que no momento não sois capazes de suportar. Então, meu povo, o tempo já extrapolou, né? Eu acho que eu vou ser o padre que mais falou nessas formações. Né? Mas para dizer o quê? Para terminar, né? Você precisa enfrentar o tempo difícil. Você precisa enfrentar. E se o tempo difícil te levar a enxergar a tua limitação humana, que você tende ao desespero, é por isso que muita gente precisa de terapia. É muita gente que está precisando se consultar, muita gente está precisando de ir ao psicólogo, de um psiquiatra. É claro que agora, essa pandemia, essa confusão toda, está difícil isso tudo, né? Mas tem muita gente que quando passar esse tempo de estar em casa, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra. Porque eu dizia, meu povo, situações difíceis mexem na nossa estrutura humana.
Nós temos que trabalhar as duas coisas. Nós temos que trabalhar a fé e temos que trabalhar a nossa humanidade. Então, alimentemos a fé, creiamos em Deus. Não estamos sozinhos. Ele caminha conosco. Ele não nos livra do tempo difícil, mas nele, Deus caminha conosco. Peço que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus faça com que vocês superem o medo. Que Deus faça com que vocês superem a aflição, a angústia, do medo, enfim, tudo aquilo que pode escravizar a vida de vocês e pode destruir a vida de vocês. Que o marido seja a força que a esposa precisa e vice-versa. Por isso, meu povo, é tão importante os PCS. E eu concluo com isso, tá bom? Eu termino com isso, lembrando dos PCS. Se realmente você, casal das equipes de Nossa Senhora, se você é um casal que vive de fato como tem que ser vivido os PCS, eu digo para você com toda certeza, com toda convicção, se você vive os PCS como deve ser vivido, não como prestação de conta, mas algo que você encarnou na sua vida, como necessidade de vida, para sustentar a fé, para viver a fé, para ver a comunhão com Deus, para ser um casal santo. Se você vive como deve ser vivido os PCS, na hora do tempo difícil, quando o tempo difícil chegar, você não será engolido por ele. Você não será afogado por ele. Você vai superar. Você vai enfrentar e vai superar. Agora, quem não viveu os PCS como deve ser vivido, quem não faz uma meditação da palavra como deve ser feita, quem não faz uma oração como deve ser feita, se não reza como casal, como é que vai enfrentar o tempo difícil, meu povo? Vamos terminar pedindo o auxílio de Nossa Senhora, que ela nos cubra com seu manto, que ela nos ajude nessa nossa caminhada, ela que é a mãe da fé, que ela nos ajude a crescermos na fé, para que possamos vencer toda e qualquer situação difícil, possamos superar tudo, porque como diz São Paulo, nós somos mais do que vencedores. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero ter ajudado de alguma forma, né? Que essas palavras que eu falei aqui possa de fato ter ajudado no crescimento de vocês, possa ter alimentado a fé de vocês. E vamos juntos nessa caminhada, rezando uns pelos outros, para que não tenha tempo difícil que nos segure, tá bom? Somos homens e mulheres de fé. Deus abençoe a todos, boa noite, até mais, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço em todos.